Boa tarde a todos. Hoje, o Dia Internacional das Mulheres, a esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então, eu solucionei esse problema aqui, ó. Hoje, eu me sinto mulher, deputada Nicole. E eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 28 de outubro de 2024. São 10 horas da manhã. Bolsonaristas lacradores avançaram, mas levaram só uma prefeitura nesta eleição. Ainda por cima, eles são aliados de Bolsonaro e por isso são alvo de investigações. Estão na mira do STF e logo vão ter que dar satisfações para a lei. Quem está à beira da depressão por conta da previsível vitória eleitoral da direita mais moderada, que em grande parte está na base de Lula, pode comemorar dois fatos. Em primeiro lugar, a eleição municipal não tem nada que ver com a eleição presidencial. Em segundo lugar, o radicalismo bolsonarista afunda com ele. Claro que disputar a eleição com radicais acaba sendo mais fácil para políticos com estofo como Lula. Mas o risco de eles vencerem eventualmente aqui e ali e num acidente ganharem uma presidência da República, como em 2018, não compensa. O que as pessoas precisam entender é que as coisas vão mudar no Brasil. Só não vê o que vai acontecer essa turma que não compreende o trabalho do presidente da República e do seu ministro da Economia, o Fernando Haddad. Esse trabalho fará o país bombar a partir do ano que vem, culminando em 2026 com um crescimento forte, agora sem um Campos Neto para sabotar o crescimento. Em 2026 o povo estará com o bolso cheio e a economia pode ter o primeiro crescimento forte desde 2010, quando o Brasil cresceu 8%. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Bom, os bolsonaristas lacradores, todo mundo sabe quem é, esse Nicolas é um deles, há vários outros, mas levaram apenas uma prefeitura lá no Pantanal, lá nas regiões onde o agro é forte e manda na economia. Aliados do Bolsonaro tentaram emplacar no pleito municipal de 2024, mas esses candidatos são alvo de investigações e acumulam passagens controversas no legislativo. Representantes da extrema-direita lacradora e com passagens pelo Conselho de Ética da Câmara, acusados de quebra de decoro parlamentar, demonstraram nesta eleição que esse comportamento criticável ainda persiste na política. Todos eles do PL de Bolsonaro. A vitória do deputado federal Abílio Brunini em Cuiabá, no Mato Grosso, onde ele derrotou o petista Lúdio Cabral, é o melhor que se encaixa nesse caso. O bolsonarista recebeu 53,8% dos votos contra 46,2% do adversário. Brunini é deputado federal de primeiro mandato e teve sua atuação marcada nesses 2 anos de legislatura pelo histrionismo, provocando os adversários, ironizando, debochando e fazendo vídeos para alcançar audiência nas suas redes. Ele fez gravação no Congresso logo após os ataques do 8 de janeiro, narrando que nada ocorreu demais ali. Foi contestado por pessoas que passavam no local. O eleito em Cuiabá respondeu a 2 ações do Conselho de Ética, uma delas acusado de homotransfobia, mas os casos foram arquivados. E outro aliado radical de Bolsonaro, o também deputado federal André Fernandes, quase se elegeu em Fortaleza. Ele atingiu 49,6% dos votos e foi derrotado por Evandro Leitão do PT, que obteve 50,3%. Na capital cearense também foi uma acirrada disputa entre o petismo versus o bolsonarismo. Fernandes tem passagens controversas pela Câmara, já ofendeu uma jornalista, acusando sem provas de obter notícias mantendo relações sexuais com as pessoas, e foi autor da CPI mista que investigou o 8 de janeiro, investigação que se voltou contra os aliados do ex-presidente Bolsonaro e terminou num relatório em que ele e mais 60 pessoas foram acusados. Dane-se o feminicídio, disse o tal André Fernandes.
Como seu colega, já foi alvo de 2 ações do Conselho de Ética que não avançaram. Em Belém, o bolsonarista raiz delegado Éder Mauro, outro deputado federal que conseguiu chegar ao segundo turno, derrotando o atual prefeito Edmilson Rodrigues, do PSOL, na única capital que era administrada por esse partido, foi derrotado por Igor Normando, do MDB, por 56,4% contra 43,6%. Na Câmara, Mauro fez fama, gerando confusão, bate-bocas e até quase indo às vias de fato, saindo no braço com um ou outro colega. Numa dessas cenas, na Comissão de Direitos Humanos, partiu para cima da deputada Talíria Petroni, do pessoal do Rio de Janeiro, e fez ataques a Marielle Franco, vereadora assassinada no Rio em 2018. Marielle Franco acabou, porra, não tem porra nenhuma aqui, disse aos berros e batendo na mesa. É outro que que respondeu a 2 processos do Conselho de Ética, num deles acusado de ofensa. O deputado Carlos Jordi, outro radical do PL, que chegou ao segundo turno em Niterói, foi derrotado pelo pedetista Rodrigo Neves por 57,2% a 42,8%. O parlamentar responde no STF no inquérito das investigações que envolvem os atos antidemocráticos. Em janeiro desse ano, sua residência e seu gabinete foram alvo de agentes da Polícia Federal. No Conselho de Ética, Jordi teve pano passado, mas ele ainda tem encontro com o STF, como todos os outros. A única vitória do bolsonarismo raiz foi desse sujeito aqui, o Brunini, com vários candidatos do bolsonarismo raiz derrotados, a ala mais ideológica do PL teve uma única vitória. Assim como o Bolsonaro, esse bolsonarismo raiz está afundando. Você veja que o próprio Nicolas Ferreira, outro bolsonarista raiz, dos mais asquerosos de todos, que está sempre de bracinho dado com o Bolsonaro, perdeu a eleição em BH, sofreu uma derrota forte. Integrantes do PL bolsonaristas avaliam que o Nicolas saiu enfraquecido das eleições. A leitura é que a derrota em casa com seu principal afiliado político, Bruno Engler, na corrida pela Prefeitura de Belo Horizonte, coloca em xeque seu potencial como cabo eleitoral da direita. Nicolas, inclusive, foi quem encabeçou boa parte dos ataques contra o prefeito Fouad Noman, adversário de Engler, que acabou reeleito. Da largada ruim à hegemonia, Fouad supera Engler em todas as zonas eleitorais de BH, todas. Foi uma vitória maiúscula e esmagou basicamente o tal do candidato do Nicolas. O curioso candidato de uma deputada bolsonarista que perdeu votos no segundo turno e foi derrotada. Veja que ela foi apoiada por ninguém mais, ninguém menos que a Michelle, que também demonstrou pouca capacidade em ser cabo eleitoral. Essa história é muito interessante. A candidata mais votada à Prefeitura de Porto Velho no primeiro turno, a ex-deputada federal Mariana Carvalho, foi derrotada ontem pelo deputado Léo Moraes. A virada, uma das 5 ocorridas em capitais, teve um gosto especialmente amargo para Mariana, que perdeu votos no segundo turno. Correligionária do atual prefeito Hildon Chaves e do governador de Rondônia, Marcos Rocha, ambos do seu partido, ela também contava com o apoio de Bolsonaro e da Michelle, que esteve na cidade para participar de um ato de sua campanha uma semana antes do pleito. Então aqui você vê que o bolsonarismo está realmente perdendo força na medida em que se aproxima o julgamento do Bolsonaro. A ação penal deve ser instaurada até o fim do ano e há previsões já de que o Bolsonaro passa a ver o sol nascer quadrado em Brasília a partir de abril ou no máximo maio. Vamos em frente. Quem está preocupado com a eleição presidencial por causa da eleição municipal
precisa ouvir Felipe Nunes. Felipe Nunes é alguém que eu conheço já há alguns anos, a gente conviveu num grupo de Telegram por alguns anos também, né? E já estive uma ou duas vezes com o Felipe pessoalmente, e ele é um grande estudioso da política, e ele pilota hoje, ele dirige o Instituto Quest. E o Felipe Nunes, ele diz algo que muita gente não está entendendo, que eu vou explicar para você agora, usando as palavras dele. Veja bem, nessa entrevista ao jornal O Globo, foi perguntado para ele: mas você acha possível esses partidos se assanharem para um voo presidencial, esses partidos que venceram essa eleição municipal? Ele diz o seguinte: aí existe a força do voto de opinião, esse sim muito mobilizado pela polarização. E ainda nesse sentido, PT e PL continuam muito fortes. A tendência é que sigam focando na eleição para deputados, até porque estamos praticamente vivendo um semipresidencialismo, com o Congresso atrapalhando bastante o presidente Lula. O poder político e econômico do país foi transferido para o Congresso. O presidente da Câmara atualmente tem um tamanho enorme, por isso, tão importante quanto olhar para a eleição presidencial de 2026 e analisar a sucessão de Arthur Lira em fevereiro do ano que vem. O deputado que assumir a cadeira vai ser o responsável por controlar emendas e pautar a agenda legislativa dos últimos 2 anos de Lula. O presidente ficou ausente na corrida eleitoral, assim como vem dizendo que não vai se meter na disputa pela presidência da Câmara. Ele acerta ao adotar essa estratégia? Aí responde o Felipe: Lula tentou participar apenas indiretamente da eleição. Ele sabe que a história mostra que a eleição presidencial não projeta absolutamente nada da eleição presidencial. Nos anos 90 e início dos anos 2000, MDB e PFL foram majoritários em prefeituras e não venciam eleições presidenciais. Lula não precisava ganhar ou perder este ano para ser forte em 2026. Então, na verdade, não tem nada a ver. Em 2020, a esquerda teve uma derrota enorme na eleição, o PT elegeu só 182 prefeitos, esse ano elegeu 255, e em 2022 o Lula se elegeu contra uma máquina bolsonarista que gastou muito mais que o Nunes, que quebrou a prefeitura de São Paulo para se eleger. Bolsonaro gastou 300 bilhões de reais e não conseguiu se eleger. Então, minha amiga, meu amigo, tudo faz parte, ganhar, perder. Essa eleição já estava prevista que terminaria como terminou. Você tem que se animar pelo seguinte: o bolsonarismo está morrendo e o país vai bombar a partir de 2025 e em 2026 vai explodir. A gente pode ter um crescimento em 2026 da ordem de 7, 8%. Com um crescimento desse, os brasileiros vão pensar muito bem quem vão votar e, sobretudo, para presidente, mas também para governador e para deputados. Vai ser uma situação nova, com a vida das pessoas melhorando. Aguarde que você não vai se arrepender. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.